Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura. Nós estamos lendo o livro de Gênesis. Bora lá? Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse ano que se inicia. Louvado, exaltado e engrandecido seja teu nome, por tua fidelidade, pela tua bondade, pelo seu amor, pela sua graça e pela sua misericórdia derramada sobre nossas vidas todas as manhãs. Somos gratos, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Louvado, exaltado, engrandecido seja teu nome. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que foi, que é e que há de vir. Toda honra e toda glória seja dadas a ti, Senhor, porque o Senhor é o único digno de ser adorado, o Senhor é o único digno de ser exaltado, o Senhor é o único digno de ser engrandecido. Todo louvor, toda glória, toda honra seja dadas a ti, Senhor. Que a sua misericórdia se manifeste em nossas vidas, para que possamos ter uma vida na tua presença. Vem com o teu reino sobre as nossas vidas, para que possamos já em vida desfrutar de tudo que o Senhor tem para nós, para que possamos ter uma vida abundante no Senhor, mas uma vida de aproximação de filhos, uma vida de intimidade contigo, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, porque o Senhor é um Deus bom. Tua fidelidade é maravilhosa e não sabemos mais viver sem a tua presença, sem a tua bondade, sem a tua graça, sem a tua misericórdia e sem a tua fidelidade, Pai. Nós o desejamos todos os dias. Nós queremos cada vez mais aprender e estar mais próximo de ti. Espírito Santo, vem nesta manhã ministrar aos nossos corações. Use a tua palavra e os teus servos para falar aos nossos corações, que possamos sair daqui cheios da tua glória, cheios da tua presença, e que possamos, Senhor, ser capacitados pelo teu Espírito a compreender a tua Escritura para a honra e glória do teu santo nome. Espírito Santo, derrama sobre nossas vidas os teus dons de sabedoria, conhecimento, profecia, milagre, fé, cura, discernimento de espírito. Como vamos precisar desta manifestação do teu Espírito para esses últimos dias, Pai, para reconhecer falsos mestres, falsos profetas e até o próprio anticristo, Senhor. Que estejamos cheios da tua presença, cheios do Espírito Santo, assim como os apóstolos em Atos estavam, com toda ousadia para proclamar e toda sabedoria para proclamar a tua palavra. Louvado, exaltado e engrandecido seja o teu nome. E que todo, Senhor, que façamos, tudo que a gente aprender aqui seja para a glória do teu santo nome, Pai. Nesse início de ano, te peço, Pai, que o Senhor esteja derramando uma graça e uma bênção sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Sobre todos que entram todos os dias e aqueles que estão ali no grupo, mas não entram, mas estão assistindo os vídeos depois, ou então aqueles que só estão ali por estar. Que o Senhor esteja derramando uma bênção sobre essas vidas, para que haja uma transformação, para que haja um mover do teu espírito, para que haja um despertar do teu espírito sobre cada vida, Pai, para que possamos ter um ano cheios, Pai, da tua presença, para que possamos desejar estar na tua presença, para que o sono e a cama não nos atrapalhem de conhecer cada vez mais a ti, Senhor.
Que tudo isso seja para a honra e para a glória do teu santo nome. Abençoa, Senhor, cada vida aqui presente. Abençoe, Senhor, aquelas vidas que ainda hão de entrar, Pai. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Tem misericórdia, Pai, do teu servo. Isso aqui tudo é para a honra e para a glória do teu santo nome, para que juntos possamos cada vez mais estar na tua presença, estar diante de ti, para que juntos possamos cada vez mais viver segundo a tua vontade e segundo o teu querer, Senhor. Te peço, Senhor, também pela nossa nação, que o Senhor venha estar perdoando os pecados deste povo idólatra, cheio de iniquidade, cheio de maldade, de injustiça, povo egoísta que só pensa no seu próprio ego, Pai. Que o Senhor venha estar despertando a sua igreja e que ela venha fazer toda a diferença nesta nação, que ela venha realmente ser agente de transformação nesta nação, Pai. Para que as pessoas possam ver Cristo em nós, é necessário que Cristo esteja verdadeiramente em nós, Pai. Chega, Senhor, de cristão meia boca. Chega de cristão que só tem papo, que só fala que é. Precisamos agora, Senhor, de cristãos verdadeiros, mergulhados na tua intimidade, mergulhados na tua presença, cheios do teu espírito, com ousadia, prontos para enfrentar tudo o que o Senhor tem preparado para este tempo. Derrama, Senhor, sobre nós da sua graça, da sua misericórdia e do seu poder, para que possamos ter a ousadia de toda vez que tivermos a oportunidade de proclamar o seu evangelho, a nossa boca se abra e cheios do Espírito Santo possamos proclamar a tua palavra aonde estivermos, para a honra e para a glória do teu santo nome, Senhor. Te clamo também por Jerusalém, traga paz para aquele lugar, traga paz para o Oriente Médio, Pai. Que o teu Espírito esteja se revelando naquele lugar, para que muitas outras pessoas reconheçam Yeshua como Messias e começam a ter uma vida transformada pelo teu poder, Pai. Use pessoas se for necessário, use visões, mas que o teu Espírito converta aquela nação. Na verdade, não só aquela, mas aquelas nações, Pai, todo o Oriente Médio ali, Senhor. Assim como move com teu Espírito também para que haja uma conversão e uma transformação dos gentios, Pai, em todas as nações. Que haja, Senhor, um derramar do teu Espírito, onde haja conversões onde a gente menos imagina, através da tua palavra, de pessoas levando, ou através de sonhos, de visões. Faça como o Senhor desejar, mas que haja uma transformação nesta nação. Assim como o teu evangelho vai ser muitas vezes perseguido e muitas vezes derrubado, ele também vai crescer na ousadia do poder do teu Espírito, para a honra e para a glória do teu santo nome, Senhor. Continue a falar conosco, perdoa os nossos pecados, as nossas ansiedades, as nossas aflições, que o Senhor venha estar ministrando aos nossos corações e que todos os dias possamos ter cada vez mais sede da tua palavra e que tudo o que façamos, Pai, seja para a honra e para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que a gente possa começar esse ano realmente na presença do Senhor e cheio do Espírito Santo, para que a gente possa ter discernimento de todas as coisas que estão por vir, de todas as coisas que estão vindo, para que a gente esteja sempre preparados para o encontro com Cristo, seja com a sua volta ou seja com a nossa ida, mas que estejamos sempre prontos
para encontrar com o Senhor. Então a gente vai ler o livro de Gênesis, que é o livro do início, é o livro dos princípios, é o livro que traz grandes coisas que até os mais sábios ainda não entenderam. Tem tanta revelação, tanto segredo, tantos detalhes no livro de Gênesis, principalmente quando a gente pensa em trazer ali para o original, porque o original, cara, cada letra tem um significado, cada letra tem o seu significado. E a gente às vezes fica só fica superficial, lendo algo assim, só por ler e sem tentar compreender a profundidade deste livro, que é o livro de Gênesis, que é o livro do princípio, que de cara já mostra o poder do Criador, o poder do Senhor. Então a gente tem um livro grande com 50, 52 capítulos, se eu não me engano, e 50 ou 52, deixa eu ver aqui, é 50, mas que conta várias histórias, mas ele é dividido em duas partes, são 50 capítulos. Então a gente vai levar 50 dias, tá? A gente vai capítulo por capítulo. E ele é dividido em duas partes, do capítulo 1 até o 11. Deus conta ali, usado por Moisés para escrever, toda a criação. Toda a criação, ele abrange um total, até que ele vai afunilando, afunilando, e chega no capítulo 12 em Abraão. E aí ele começa a contar a história de Abraão e seus descendentes. E aí começa toda a genealogia, começa todo o processo. E aí a gente vai vendo o quanto é maravilhoso este livro. O quanto a sua estrutura, né? Ela é baseada em momentos. Então, só para a gente ter um início aqui, o nome é Gênesis, que significa início, e é a designação do livro, na sua tradução, né? Ele também, em hebraico, é Bereshit, né? Que extrai do título que é o início, né? No princípio, a primeira palavra da Bíblia é Bereshit, que é no princípio, ou no início, ou no começo, ou quando começou. Então, tem várias interpretações, significados, mas que a gente possa estar atento a um livro escrito por Moisés, quando ele já estava ali, provavelmente, no Êxodo, quando Deus o levantou para começar a escrever o livro. E aí a gente tem, então, hoje, várias interpretações, várias traduções, mas não podemos, quando a gente quer realmente crescer na presença do Senhor, esquecer do original, de como e quando isso tudo foi escrito, e como o livro de Gênesis está conectado com toda a Bíblia, conectado do início ao fim. Bom dia, dona Leonilda. Então, vamos lá. A gente está lendo o livro de Gênesis. E a gente vai ler o versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Aqui já é uma jornada, né, cara? Eu gosto muito, porque eu sempre parava, aquela mania de ler correndo, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Aí você não para pensar. No princípio, Deus criou os céus. Então, a primeira criação de Deus foi os céus. A primeira criação de Deus foi o seu reino, foi os céus, e não a terra. A terra ela vem depois. Então Deus,
na sua infinita sabedoria, ele cria os céus. Ele cria todos os céus. Ele cria a cidade celestial que desejamos ver quando ele voltar. Ele cria o seu reino, os seus anjos. No princípio, ele cria todos os céus. Lembra? Não sei na Bíblia de vocês, mas a palavra é céus e não céu. Então ele não cria somente o que a gente chama de terceiro céu, que é onde ele está, mas cria os céus, que é o segundo onde estão os anjos. Aí depois ele cria a terra. Eu costumo dizer que é como se o Senhor criasse um reino, todo um reino. Aí ele fala assim: agora eu vou criar uma província do meu reino. Aí ele cria os segundos céus, o segundo céu, e ali ele habita os seus anjos. Aí ele fala: agora eu preciso criar, eu vou criar um outro reino. E aí sim ele cria a terra, e ali ele coloca toda a humanidade. Então é todo um processo de criação em apenas um versículo. E não vou me aprofundar, mas se a gente fosse se aprofundar no hebraico, só este versículo tem tanta mensagem, tanto detalhe, que cada letra ali tem o Aleph, que é a presença que tem a ver com Deus 7 vezes dentro desse primeiro versículo. Então, o 7 já começa no início mostrando a sua presença. E aí, então a gente tem Deus fazendo toda a sua criação. E uma coisa que a gente precisa entender, que a gente vai ver muito na Bíblia, é como o judeu conta uma história. Então, Moisés começa no princípio, ou no início, ou com o princípio Deus cria os céus e a terra. Agora eu vou contar para vocês como ele fez isso. Então, o judeu tem muito disso, de contar uma parte, agora eu vou te ensinar como é isso. Como se deu todas essas coisas. Como o Senhor se manifestou sobre todas essas coisas. E aí ele começa então. Versículo 2. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui a gente já tem várias teorias, né? Existem teólogos que não acham que existe uma lacuna entre o versículo 1 e o versículo 2. É como se Deus criasse a terra perfeitamente. Mas aí, de repente, houve um espaço de tempo e a terra ficou sem forma e vazia. Para alguns teólogos, alguns acreditam que este período do versículo 1 e 2, que houve algum tempo, foi quando houve a queda de Lúcifer e de Satanás, e a sua queda foi que destruiu toda a terra, que deixou essa terra sem forma e vazia, porque é aquela ideia de que o Criador nunca criaria algo imperfeito. Então, na verdade, algo caiu sobre a terra e houve essa destruição. E quando ele fala que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, é como se o Espírito de Deus vigiasse a terra. É como a palavra ali no hebraico, é como se ele estivesse cuidando daquilo ali, vigiando aquilo ali. Não é que ele estava pairando ali, aí Deus viu ele e eles se juntaram, não. Sempre foram um. Então, ele estava cuidando daquilo ali. Então, há essa linha teológica de que há esse espaço entre Gênesis versículo 1 e versículo 2,
houve a queda de Satanás, e também se acredita que neste período, antes da queda de Satanás, era onde vivia os seres que a gente sabe que são os dinossauros, que são os seres mitológicos, seres grandes que viviam naquela época. Há outras linhas teológicas que não acreditam dessa forma, que sim, ela é literal e corrente, e que a Terra ela era sem forma e vazia por causa da forma com que ela foi construída, lembrando que Deus pode fazer tudo pronto ou pode ir usando todo o em volta para fazer aquela construção, que foi a construção da Terra. Se a gente trazer para o modo científico, né? Poeiras e outras rochas que vão se batendo e se transformando nos planetas. Então, existem algumas linhas de teoria sobre isso. Mas Deus foi o criador de todas essas coisas. O versículo 3, ele vai assim. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Quando a gente faz uma leitura bem superficial, a gente fica naquela assim, então Deus criou o sol, certo? Ainda mais quando ele continua falando que ele separou essa luz, virou dia e virou noite, virou trevas e virou escuridão. Mas, quando a gente se aprofunda um pouco mais, e a gente vai lá em João, quando ele começa falando que no princípio ele era o verbo, e o verbo a, se tornou carne e tal, ele começa a falar de Jesus, que Jesus estava desde o início da criação. E aí a gente fica assim, então, o que é essa luz? Essa luz não é o sol. Já comece entendendo isso. Ele vai criar o sol depois. O sol, os luminares. Essa luz é algo mais. Essa luz que Deus cria, disse Deus, haja luz. E ele viu que era, e houve luz, e essa luz era boa. Ele conclui depois. Então, o que era essa luz? Não é os sols, não é os luminares. Só que aí, se você começa a estudar a palavra, você começa a buscar o sentido das coisas, essa luz, ela tem uma só explicação: é o próprio Cristo. Lembra-se quando ele fala em João 8:12, eu estou até com ele aberto aqui, João 8:12, falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz. Então, é essa luz que foi criada, a primeira coisa que Deus disse ali, haja luz, era o próprio Cristo sendo criado. Era esta luz vindo do próprio Deus que vai iluminar tudo. Lembra? Aí a gente continua. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Lembra que as trevas já existiam? Que as trevas estavam ali cobrindo a face do abismo? Então Deus cria a luz e separa a luz das trevas. E Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou noite. Lembra que a gente, quando está estudando a Bíblia, a gente tem que o trabalhador trabalha de dia? Quando é que as trevas trabalham? Se você parar para pensar e estudar um pouco, Jesus morre às 3 da tarde do dia. E geralmente os maiores sacrifícios feitos para Satanás, para toda a entidade, é às 3 da madrugada. É o inverso. Dia e noite. E aí ele fala, então, passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Então, Deus está criando todas as coisas.
e ele cria a luz que é Cristo Jesus. Estava fazendo um estudo ontem, eu achei bem interessante, cara, sobre. Eu vou colocar o link para vocês assistirem, porque o que ele fala, se vocês pararem para assistir, assista, porque, cara, sua cabeça vai abrindo e não tem como a gente ficar explanando muito, porque vai decorrer muito tempo. Mas ele fala que como Deus cria a luz, Deus é como se Deus estivesse em toda a criação, e aí ele tem que se diminuir para começar a fazer as outras coisas. E quando ele cria a luz e as trevas já existem, é como se ele escondesse a luz. Mas mesmo essa luz oculta, ela continua transmitindo luz. E ele deixa isso muito claro, porque Jesus, ele está desde o início. Mas a gente só vai vê-lo quando ele é encarnado. Quando a gente só vai vê-lo, né, fisicamente, né? Mas Jesus está de Gênesis a Apocalipse. É muito interessante que ele usa um exemplo de quando Moisés, olha que louco, Moisés no Êxodo, ele sobe no monte e fala: Senhor, deixa eu ver a tua face. O Senhor fala assim: se você ver a minha face, você morrerá. Mas, se você continua lendo o Êxodo, logo depois fala que Moisés falava com o Senhor face a face. Não é meio confuso? O Senhor acabou de falar que eu não posso ver a tua face, mas de Moisés falava com o Senhor face a face. E nesse estudo o cara fala assim algo bem legal, eu vou avançar um pouquinho na história, mas é bem legal, que quando ele cria o homem e a mulher, ele faz o homem e a mulher o quê? A sua imagem e semelhança. Então, nós éramos luz. Como? Não sei. Mas nós éramos como essa luz que é Cristo. E esse é um exemplo bem legal, que quando Moisés está no monte, diante da presença do Senhor, é como se a nossa carne fosse, como se a carne de Moisés fosse, entendesse que acabou o período de carne, agora eu preciso voltar a ser luz. E quando Moisés desce, seu rosto brilhava como uma luz e ele teve que colocar um véu. E toda vez que Moisés estava na presença do Senhor, ele saía com um véu. Porque a luz do Senhor é tão maravilhosa que quanto mais perto dele estamos, mais luz nós nos tornamos. E isso que acontecia com Moisés. Porque, só que aí voltando, com quem então Moisés se encontrava no tabernáculo? Com Jesus. Porque Jesus veio para esta missão. Quando Abraão, que a gente vai ver também, ele recebe os 3 anjos, ele fala que ele viu o Senhor. Um daqueles anjos ali que estava presente era Jesus. Então Jesus sempre esteve presente. E quando você começa a ler a Bíblia, começa a estudar e começa a ligar os pontos, você vai ver como Jesus sempre esteve presente e como a Bíblia fala dele. Eu lendo Ezequiel, lendo, uma vez eu já estava quase no final assim das profecias, e ali ele fala que o Senhor, em Ezequiel está assim: o Senhor ocultará sua face do seu povo, assim como em Gênesis o Senhor oculta essa luz também. O Senhor ocultará a sua face do seu povo para que eles não o reconheçam, mas depois, no tempo certo, ele voltará e eles reconhecerão ele como Deus. Falei, cara, é Jesus. É, é Jesus, cara. É o Messias, é Yeshua sendo ministrado ali por Ezequiel, e às vezes a gente com os nossos olhos tão fechados, a nossa mente, pensando que toda vez que a gente fala do Senhor, a gente está falando de Deus Pai, e muitas vezes ali é a manifestação do Filho, mostrando que ele ocultou a face para que nós, gentios, fôssemos alcançados, mas que no final, todos nós, todos verão
a Cristo. Então, a luz era boa, porque essa luz era Jesus. Vamos continuar, senão eu não vou embora. Versículo 6. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Sabe o que é interessante? Deus, você não vê Deus na criação falando, haja água. Você já parou para pensar nisso? A água estava ali. Deus não criou ela. E aí, muitas teorias vão falar que este momento Deus está criando a Terra. Se aprofundar um pouquinho, aqui Deus não está criando a Terra. Deus ainda... lembra que eu falei? E no princípio Deus criou quem primeiro? Os céus. Então Deus está descrevendo a criação dos céus. Depois ele vai começar a criar a Terra. Então, esse firmamento e essas águas que são separadas não tem a ver com os mares e as águas que estão acima, que são as nuvens ou o próprio firmamento. Vocês já pararam para pensar que esse firmamento e essas águas, elas são... eu tenho até aqui o cara dando esse detalhe, que essas águas, elas podem ser águas... Deixa eu ver se ele usa essa expressão aqui. Não vai usar aqui, tá? Não tem na minha outra Bíblia. Mas ele usa a expressão de águas cósmicas. Como assim, Éder? Já ouviram a ciência falando que há algo no universo, nas galáxias, que eles não entendem o que é? Que há uma massa, que eles chamam até de massa escura, mas é como se o universo tivesse uma massa. Não é só os planetas que têm massa, mas tudo em volta é como se tivesse uma massa. É como se tivesse algo ali prendendo eles, assim como a gravidade, mas é como se fosse algo assim que eles não conseguem definir, não conseguem entender o que é. E aí a gente lê a Bíblia e fala, separe águas de águas. Faça um firmamento, que haja entre as águas um firmamento. Então, se a gente parar para pensar, se essas águas que o Senhor está separando para fazer o firmamento, que pode ser a construção da terra, dentro deste firmamento, e aí a gente tem essas águas que faz toda essa separação, que pode ser as águas cósmicas. Então, toda essa massa que a ciência tenta descobrir é esta água, totalmente diferente dessa água que a gente toma. Mas é uma água feita pelo Senhor, que o Senhor separa aqui na Bíblia, que são águas cósmicas, está ali desde a criação. Essa água que envolve todo o firmamento, que é toda a criação dos seus luminares e das suas estrelas. Então vai muito além das águas do mar, das nuvens que a gente imagina. Ou então, para quem acredita, do domo que há sobre a terra. São águas cósmicas, aonde o Senhor equilibra todo o universo. Versículo 7. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento, das que ficaram por cima, e assim foi. Ao firmamento, Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o segundo dia.
Olha que interessante. Deus chamou, então, o firmamento do quê? De céu. O que a gente... Cara, é uma questão de a gente voltar e tentar compreender algumas coisas. O que a gente viu? Deus criou primeiro quem? Os céus. Os céus estão na onde? Então, dentro de um firmamento. Então, Deus, acho isso maravilhoso, cara, em toda a sua plenitude, em todo o seu poder, em toda a sua glória, em toda a sua grandeza, ele cria um céus, um universo, e ele se diminui para entrar dentro da sua própria criação. Cara, olha a grandeza disso. E ali, então, ele separa essas coisas e começa, então, a criação do céu. E aí ele continua. Versículo 9. E disse Deus: ajunte-se em um só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. E a parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que foi bom. Agora Deus começa a criar o quê? A terra. Agora a gente vai ver tudo sobre as coisas que a gente enxerga. Então Deus começa a criação da terra. As águas, os mares, e aí a gente vai ver tudo isso. Então Deus juntou, fez a terra e juntou a parte seca e separou das águas. E fez isso debaixo do céu. A gente pode trazer para o nosso simples entendimento o céu, é o que a gente vê, ou abaixo do céu, aonde ele está. Cabe interpretações. Pode ser simplesmente essa separação da terra e o céu que a gente está enxergando, ou realmente o céu, que é onde o Senhor está. Então, abaixo do céu onde o Senhor está, ele criou a terra. Então, versículo 11. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e as árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o terceiro dia. Então Deus está aqui criando a terra e os seus vegetais. Existem algumas linhas de que esses primeiros 6 dias podem ser dias literais de 24 horas, que é o que a gente vive, ou pode ser milênios, aonde o Senhor, quando Pedro fala, né, que um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos. Então, existem essas duas linhas teológicas e vão sempre estar discutindo, mas o importante é lembrar da criação. E aqui, cara, eu acho muito interessante, vamos trazer para essa criação não instantânea, apesar que Deus pode, né? Se ele quiser, ele pode fazer algo instantâneo. Mas você já pensou, já parou para pensar que estudando a Bíblia, a gente percebe que Deus não faz as coisas instantâneas? Ele vai fazendo conforme vai andando. Deus cria o homem, aí o homem, ele já não faz. Existem linhas teológicas que acreditam nisso também, né? Que Adão e Eva são um símbolo de várias criações, mas na verdade ele é como se ao criar Adão e Eva ele criou toda a humanidade de uma vez só, e quando pecaram todos saíram do jardim ao mesmo tempo, e não só Adão e Eva. E existem aqueles que acreditam, como está escrito na Bíblia, que sim, saíram Adão e Eva,
Então tiveram seu primeiro filho, segundo, terceiro, e assim a humanidade foi crescendo. Então eu acredito numa criação assim, sabe? Que Deus não estrala o dedo e as coisas acontecem, apesar dele ter todo este poder. Mas aqui ele fala assim, então que a terra cubra-se de vegetação. Que as plantas deem o quê? Sementes. O que ele quer dizer com isso? Que a própria planta vai dar semente e ela vai se multiplicar. Que as árvores deem frutos que produzam sementes de acordo com as suas espécies. Então a árvore também vai crescer, vai dar fruto, vai multiplicar, multiplicar, multiplicar. Então a ideia de que pode ser milênio, pode ser séculos ali, dá essa ideia dessa criação lenta, mas cuidadosa nos seus pequenos detalhes, como Deus gosta de fazer. Lembra-se que para Deus não há tempo. Então, para ele, isso pode ter sido em um dia, como a gente vê aqui. Mas para a Terra em si, para o nosso tempo, pode ter durado 1000 anos, esse tempo de criação detalhada. Assim como nós levamos aí 6.000 anos para chegarmos aonde estamos hoje. Vamos continuar. Versículo 14. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu. Olha que louco. Haja luminares no firmamento do céu. Então, olha só. Lembra que a gente viu que o firmamento é o local onde Deus colocou a terra? E agora ele fala assim, então, haja luminares no firmamento. Da onde? Do céu. Então, Deus está criando agora, que a gente sabe que é, para separar, vou continuar lendo aqui, para separar o dia da noite. Mas peraí, Éder, ele já não tinha feito isso? Consegue entender quando que a gente precisa aprender a interpretar as coisas? Ele já não tinha feito isso aqui, ó, no versículo 2? Então, Deus fez a luz e separou a luz das trevas e chamou a luz de dia e as trevas da noite. Mas aqui ele faz de novo. Como assim? Por quê? Porque são coisas diferentes. E quando a gente só faz uma leitura superficial, a gente acha que já lá o haja luz já era o sol. E não era. Agora, no quarto dia, Deus está criando, então, os luminares no firmamento do céu para separar dia e noite, que sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. Então quer dizer que aquela luz que foi criada no princípio, ela foi oculta dentro do próprio Deus. E assim foi. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar dia e noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se também a manhã passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quarto dia. Sabe o que é interessante? Estou estudando ontem com esse cara que eu vou mandar para vocês. E ele fez um comentário. Você sabe por que o judeu inicia o dia no final da tarde? E não no começo da manhã, como a gente? Por que o início do dia para o judeu é no final da tarde, no início da noite? Porque Deus não começa... essa foi a explicação dele. Porque Deus não começa com amanhã, foram a manhã e a tarde do primeiro dia. Foram a tarde e a manhã do primeiro dia. Então é por isso que eles começam o dia no final da tarde. É como se a tarde, como se ao findar, como se o início, né, do dia começasse ali às 18 horas, ao pôr do sol. Então,
por este motivo, pela tarde e manhã, como está em Gênesis, e não manhã e tarde. É só um detalhe, né? De como eles pensam. Então, tipo assim, como ele falou ali, né? Por exemplo, o sabate para o judeu, por isso que ele não começa no sábado de manhã, e sim começa na sexta-feira, a partir do pôr do sol. No nosso caso aqui, às 18 horas. Os adventistas, na sexta já não pode nada, né? Porque Mais nada. eles seguem essa cultura judaica. Uhum. Então é bem interessante isso, porque é por causa do que está em Gênesis que eles seguem dessa forma o contar dos dias, né? O contar do dia. Então o Senhor fez aqui o sol, a lua e as estrelas. E Deus colocou no firmamento do céu para iluminar a terra. Então lembra? Águas cósmicas, firmamento, um local onde Deus criou todas essas coisas, e ali ele coloca então sol, lua, terra, e se você for para a ciência, é tão perfeito que se a Terra tivesse um pouquinho fora do eixo, não existiria vida, tanto para mais longe quanto para mais perto do Sol. A Lua, ela não só traz a luz da noite, mas também ela traz o movimento das marés, tem tudo a ver com plantação, com o orvalho que acontece tudo na noite. Então, a gente precisa ficar admirado com a criação do Senhor nos seus detalhes. E aí, então, Deus faz também as estrelas, que a gente fica se perguntando para que tanto, né? Para a glória dele, para ele mostrar o seu poder e sua grandeza. Versículo 20. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu. Assim, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se aves na terra. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi o quinto dia. Então Deus cria os animais marinhos e os pássaros. E é bem interessante que eu estava lendo aqui, estava pensando, por que que hoje a gente não vê, a gente ouve, né, como a gente vai ver em Jó, que Deus ele se admira de ter criado o Belmonte, ele se gloria de ter criado o... Caraca, tava com o nome do bicho aqui na cabeça agora, o Leviatã. E por que que a gente não tem mais esses seres grandes, né? Porque quando ele fala assim, em Jó, são seres mitológicos, são seres grandes. E tem um cara que eu estudo, ele fala que esse Belmonte, que na Bíblia muitos traduzem como elefante ou hipopótamo, na verdade ele é um branqueossauro. Ele era um animal de tamanhos de dinossauro. E o... Como que fala? E o Leviatã, ele fala que o Leviatã soltava fogo pela boca. E aí a gente fala assim, por que que tanta gente fala sobre dragões, né? E aí a gente vê, aí Deus então tira esses seres da terra. Eu já ouvi de história de que existia um casal de seres muito grandes no mar, e que Deus arrancou um, porque se eles se multiplicassem, eles eram lindos, mas se eles se multiplicassem, não caberia, ele ia ocupar muito, e ia acabar destruindo tudo que foi feito. Mas é os pequenos detalhes, né, da criação do Senhor.
Então Deus separa, né? E começa a fazer esses animais. Eu gosto da ideia de que nós evoluímos e os animais também. E os animais, então você pega ali, por exemplo, um próprio pássaro, um próprio felino, de uma espécie que é o felino, existem vários seres diferentes. Então, é como se a Terra criasse um casal de felino e a sua multiplicação fosse criando animais diferentes, que hoje a gente tem leão, tigre e por aí vai. Por exemplo, você sabe se você cria, se você, na verdade, cruza um leão com um tigre, dá o ligre. É um animal gigantesco, só que ele morre cedo. Ele não tem muita. Ele é grande, precisa de muito alimento, só que pelo fato dele ser muito grande, ele se torna lento. Então ele não é um animal de caça, ele acaba sendo ruim para poder caçar. Mas pensa, são dois felinos de espécies, de raças diferentes, mas da mesma espécie, que se cruzam e se transformam. Vê o cachorro. O cachorro vem dos lobos, que foram sendo domesticados e foram sendo misturados. E isso vive até hoje. Os pássaros, se você parar para pensar também. Então, Deus criou essas espécies e elas foram se multiplicando. Onde eu quero chegar com isso? Eu estou avançando de novo. Isso a gente vai ver na arca. Por que cabia... Como que a arca cabia tanto animal assim? Será que tinha realmente um leão, um tigre, uma onça, um leopardo? Não. Existia um casal de felino que cresceu e se multiplicou. Lembra que o urso polar, ele era um urso, se você estudar a genética, o urso polar era um urso cinza. Ou urso, não é cinza que eles falam, é o urso marrom, né? Que é o que vive ali nos Estados Unidos. Ele era daquele urso, mas ele migrou para o Ártico. Aí o que acontece? Ele daquela cor não caça. Então, cara, Deus é muito bom. A genética dele foi se transformando para ele ser habitável naquele ambiente. Então se tornou o urso polar, o urso branco. Tem mais resistência ao frio e por ele ser branco, ele se camufla para poder conseguir caçar. Cara, Deus é maravilhoso. Vamos continuar. Versículo 20. Disse também Deus... Não, versículo 24. E disse Deus, produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies e os rebanhos domésticos. Olha que interessante, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Eu sempre prestei atenção que Deus criou os animais segundo a sua espécie, mas nunca tinha reparado que ele tinha separado rebanhos domésticos de animais selvagens. Então, desde a criação, o Senhor já está pensando no homem. De acordo com as suas espécies, os demais seres vivos da terra, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Aí, então, se a gente parar para pensar, Deus está falando assim, terra, poder de Deus. Cria sua vegetação. Que essa vegetação tenha semente para que ela se multiplique. O ar, vamos criar pássaros. E que esses pássaros também se multipliquem segundo as suas espécies. Águas, vamos criar também seres para viver dentro de você e que eles se multipliquem conforme as suas espécies. Terra, agora vamos criar alguns seres viventes. Vamos criar animais para rebanhos domésticos, então animais dóceis que vão servir para ajudar. E vamos também criar animais selvagens para se alimentar desses animais domésticos. Olha só. Mas aí a terra vai lá e cria conforme os seus seres. E Deus viu então que ficou bom. Aí Deus fala assim, agora vamos parar tudo. Porque agora eu vou criar o principal de tudo. Então, versículo 26, disse Deus, façamos. Ele já não fala mais para a terra, lembra?
E disse Deus: encha as águas, terra, faça isso, terra, seus seres. Agora Deus para tudo. E ele vai ali na sua santidade, da sua trindade. Lembra que o Espírito já pairava sobre as águas e a luz que é Cristo Jesus foi criada e ocultada dentro dele? Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Então Deus está ali criando o homem. Façamos o homem à nossa imagem, que ele seja igual a nós, que ele seja luz. Olha que maravilhoso. Conforme a nossa semelhança. Então, que ele tenha tudo o que a gente tem, que ele seja dominante como nós, que ele tenha os mesmos poderes que a gente, que ele seja como nós. E que ele, esse homem, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais da terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, esse versículo eu sou apaixonado por ele, porque é quando Deus nos dá o governo sobre a terra, domínio. Então, o que Deus faz? Lembra que eu falei que Deus criou os céus? E aí ele entra, ele se diminui, se retrai e entra dentro da sua criação. E aí então Deus, depois de criar os céus, o seu reino, ele vai lá e cria os céus, o segundo céu, e coloca ali todo o seu exército, que são os seus anjos, que ele chama de exército no capítulo 2. E ali, então ele fala assim, agora eu vou criar, vamos trazer para a nossa linguagem, vou criar mais uma província. Então ele junta o firmamento e cria a terra. E aí agora ele fala assim, agora eu preciso de alguém para governar a minha criação. Assim como os anjos governam o céu, eu preciso de alguém para governar a criação. Então Deus para tudo e fala, vamos nós lá, façamos o homem, a nossa imagem. Então o homem é a luz e é a imagem, a semelhança do Senhor. E que ele domine. Então, nesse momento aqui, essa palavra domine ele, traz todo o sentido da Bíblia e tudo que teve que acontecer para que Jesus voltasse e ele governasse. Deus como um rei soberano, criador de todas as coisas, poderoso. Lembra que se os reis da terra, quando a gente lê Daniel, que a Pérsia ela tem essa rei, quando um rei faz um decreto, ele não pode ser revogado. Se os reis da terra têm isso, imagina o Senhor. Então Deus fala para o homem que ele domine sobre a terra. Mas vocês perceberam que o homem não domina sobre o homem? Por isso que não gostamos de patrão, não gostamos de chefe, não gostamos de ser mandado por ninguém. Porque o homem não domina sobre o próprio homem. Deus deu autoridade ao homem para dominar sobre toda a terra, menos sobre o próprio homem. E quando vem a queda, e o homem começa a se tornar mau e ganancioso, então ele começa a fazer o quê? Escravizar e dominar o próprio homem. Mas quando Adão e Eva eram luz, eles viviam para adorar ao Senhor. Então foi dado a eles todo o domínio, todo o governo. Por isso que Jesus é o Rei dos Reis, porque foi nos dado, nós somos reis nessa terra. A terra nos foi dada como herança. E aí é triste a gente ficar com esse pensamento de que vamos para o céu e abandonar aquilo que Deus nos deu como herança. Deus nos deu o governo da terra. O Senhor fala em Salmo 115, os céus é do Senhor e a terra eu dei para o homem. E a gente quer abandonar isso aqui para ir para o céu. O céu não é para nós. Na verdade, a presença de Deus, ele é tão maravilhoso que ele vai trazer o céu para a terra, para viver e habitar entre nós quando nós tivermos nosso corpo glorificado e a gente vai ser de novo luz.
27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, no momento da criação, Deus criou homem e mulher, à sua imagem e à sua semelhança os criou. Versículo 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Olha só, encham e subjuguem a terra, que é dominem, governem. A terra é de vocês. Façam o melhor de vocês. Então, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, Adão tinha o poder sobre todos os animais, tanto os domésticos quanto os selvagens. Então, eu fico apaixonado quando eu estou assistindo as Crônicas de Nárnia, principalmente no segundo filme, que é quando o Aslan, ele não aparece, ele aparece praticamente no último terço do filme, que é para resolver a situação. E ele aparece para salvar a menina. Não sei, eu acho que vocês já assistiram. Se não assistiram, assista, é muito bom. Mas ele aparece para salvar a menina que está sendo perseguida. E, cara, de verdade, eu me emociono, porque eu imagino o reino dessa forma. Que é quando ela vê que é ele, ela corre e abraça. E aquele leão gigante se vira igual um gatinho abraçando ela. Cara, Adão tinha isso. E acredito que no reino teremos isso de novo. É esse convívio pacífico entre todos os seres, todas as espécies de animais. Que quando está ali Adão domine sobre os peixes do mar, não é que Adão ia falar: ô, peixe, pula aí que eu vou te fritar. Ou então, vaca, vem cá que eu vou te matar para comer da sua carne. Isso não existia, isso veio depois de Noé. Na verdade, veio com o pecado, né? Com a queda do homem, o homem começou a fazer perversidades. E houve essa separação, né? Por causa da queda também. Mas o governar era isso, velho. Era estar no meio, era cuidar. Era como um rei cuidando do seu reino. Era subjugar a terra. Era cuidar para que a terra fosse criada e fosse maravilhosa. 29. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Olha só, elas servirão de alimento para vocês. O que eu acabei de falar? Os animais não eram alimento. O alimento do homem eram as frutas, era o que a natureza dava para eles. Versículo 30. E dou todos os vegetais como alimento, e tudo o que tem em si fôlego de vida. E todos os grandes animais da terra, vamos lá. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida. Então, os vegetais da terra é para os animais, e todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, a todas as criaturas que se movem rente ao chão, e assim foi. É para eu pensar que se você começar a interpretar isso direitinho, o leão comia mato. Uhum. Não era carnívoro, né? Não era carnívoro. Ele se tornou com a queda. É. Porque depois do pecado aí, um vira predador do outro, né? Os mais fortes sobrevivem, vai. 31. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia.
Então a gente viu a criação do Senhor. A criação que ela vai continuar. Pra você ter uma ideia, na minha Bíblia aqui, a página aonde está o versículo de 1 a 5, só tem o versículo 1 e 5. O resto tudo é comentário bíblico sobre a criação, sobre tudo isso. Então, se a gente dividir a Bíblia em 5 partes, a página, 1/5 é os 5 primeiros versículos, e o resto é tudo comentário bíblico. E aí as outras já é dividido pela metade. Mas pra você ter uma ideia de como a criação, cara, ela gera muitas dúvidas sobre a humanidade, sobre muitas coisas. E quando a gente começa a se aprofundar, eu estava falando ontem com a Márcia, quando eu estava vendo a mensagem desse cara, ele é um rabino messiânico, e ele ligando as coisas, ele estava falando sobre o haja luz, né? Falando sobre o haja luz, e ele ligando as coisas e ele trazendo o sentido do hebraico. E esses dias atrás eu também estava estudando um cara falando sobre no princípio Deus criou os céus e a terra, né? Bereshit ali, Elohim e tal. E como cada palavra ali tem um significado, e cada letra tem um sentido, e cada letra remete a alguma coisa dentro da escritura. E que, como ali já descreve os 7.000 anos, na verdade, que a gente ainda vai viver o último milênio. E, cara, como Deus é maravilhoso e como a gente perde. Muitas vezes por preconceito, muitas vezes porque é uma língua muito difícil, e muitas vezes por não ter nem saber disso. Mas isso aqui são interpretações e traduções, não estou falando que o cara está errado de maneira alguma, mas há muito mais. A hora que eu estava estudando, ouvindo o cara ontem, eu falei para a Márcia, cara, isso é a feijoada. Quando a gente lê a Bíblia, a gente está tomando leitinho ali. Quando a gente começa a parar e pensar versículo, palavra por palavra, o alimento começa a ficar mais sólido, o Espírito Santo começa a te revelar coisas que você fala assim, aonde? E é bem interessante que esse rabino, ele fala assim, que o judeu, né, ortodoxo, ele não gosta de estudar sobre essa palavra haja luz. Porque se ele começa a estudar muito sobre o haja luz, são 3 letras. E, cara, só dele falar, você vai ficando... Leiam, estudem, é muito louco. E aí, se eles começam a estudar, ele falou assim, Jesus começa a saltar na Bíblia. E eles não querem isso. Então, eles preferem não ficar se aprofundando nisso. Porque se você começa a se aprofundar, Jesus começa a saltar em toda a Bíblia na sua cara, e ele começa a se apresentar em todo lugar. E isso é maravilhoso. Só que isso não é conteúdo que você aprende numa EBD. Isso não é conteúdo que você aprende numa sala de batismo ou em qualquer outro lugar. Isso é algo que é caça. É coisa que o filho maduro precisa caçar para poder comer aquele churrasco, aquela feijoada, aquela comida pesada, aonde ela chega na sua garganta, assim, você passa dias digerindo aquilo, você fica, caraca, velho, caraca, cara, tá tudo ali, tá tudo ali. Eu falei pra Márcia, na hora que ele terminou, eu falei, eu precisava assistir isso umas 30 vezes para entrar na cabeça cada coisa ali, cada significado, cada palavra, para trazer para dentro de nós. Quando eu começo a ver essas coisas e Deus começa a revelar essas coisas, eu lembro de Apocalipse 10, quando o anjo fala para João assim, não escreva o que os trovões estão falando, porque não é para o seu tempo, não é para este momento. Então significa que por os últimos dias ainda haverá revelações que a Bíblia não escreveu. Lógico, sempre baseado nas escrituras, mas haverá coisas ainda a ser reveladas. Porque está escrito lá em Apocalipse para João, olha, isso ainda não é para o seu tempo, não escreve.
Então eu creio que coisas incríveis vão acontecer nos últimos dias que ainda não está na palavra. Quando Jesus fala assim, que se você tiver uma fé do tamanho do grão de uma mostarda, você vai dizer para o monte, se mova, e ele vai se mover. A gente nunca viu isso. Há quanto tempo, coisa mais rara é você ver uma ressurreição. Mas elas acontecem. Eu acredito que nos últimos dias isso vai acontecer muito mais. E isso tudo está desde o início, cara. Os 6 primeiros capítulos da Bíblia que falam sobre toda a criação. Tem coisas incríveis a ser reveladas que a gente ainda está com os olhos cobertos. Que precisa pegar ali, se aprofundar na palavra, assim, discutir, trocar ideia e pensar. E não ficar só no superficial. Por isso que é maravilhoso se aprofundar na palavra de Deus. Fechou, gente? Eu vou parar, porque senão eu não paro. Eu sou apaixonado por isso. Se tiver dúvida, alguma pergunta, ou quiser acrescentar, fiquem à vontade. Só colocando só uma observação, né? Até antes de Deus criar o homem, ele sempre falava assim, e Deus viu que ficou bom. E aí, no final do capítulo do primeiro, né? Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Ou seja, o homem veio e completou a criação, né? É como você falou, antes ele estava ali falando para a terra, né? Falou para a água, falou para a terra e produza, né? Cubra-se de vegetação. É como se a sua própria criação o tivesse ajudado naquilo que ele desejou. Então, se cobriu de vegetação. Os mares se encheu de animais, a terra se encheu também o céu se encheu de aves. E aí ele deu a pausa e falou: bom, agora façamos o homem a nossa imagem, né? Nossa semelhança. E aí no final ele analisou tudo, olhou e falou: ficou muito bom, né? Antes tinha ficado bom. Aí quando ele colocou a criação dele no que já estava criado por ele, né? Ele falou isso, né? Tem esse registro. Então, assim, é interessante. Né? Daí faltava muito bom, daí falta cereja do bolo. Vamos fazer um homem para cuidar disso aqui, para mim. E é interessante que ele... Aqui tem um comentário que fala que o versículo 26 e 27 é o último ato do trabalho criativo de Deus e é o clímax da criação. É o, o final de tudo, né, cara? E ali é a essência de tudo. Tipo assim, se não tivesse isso, tudo isso não serviria para nada. Quando a gente pega ali a palavra ali, o Bereshit, né, que é o hebraico da primeira palavra, no princípio, ela pode ser no princípio, ela pode ser no início, ela pode ser no começo, quando começou. Então ela tem alguns sentidos, e um dos sentidos é que tipo assim, já tinha algo sido feito e vamos fazer de novo. Vamos refazer tudo isso. E eu costumo... Existem linhas aí também que os dinossauros viveram entre os homens também. Existem aqueles que falam que morreu ali com a queda do Lúcifer, por aí vai. Mas a ciência hoje já começa a provar que os dinossauros não viveram há milhões de anos, como todo mundo fala, que existe ainda gente que acha ossada de dinossauro com carne ainda, sabe? Com coisas que não se passaram-se de 10 mil anos. Senão já teria secado
tem uma explicação lá, eu não entendo direito, mas que a Terra ela é muito jovem, sabe? Não tem esses milhões de anos que muita gente fala. E dentro dessa teoria também a teoria de que Deus criou tudo pronto, né? Que esse realmente foram 6 dias, né? Mas dentro de tudo isso, a gente traz então essa criação perfeita do Senhor. Essa criação do Senhor se preocupando com cada detalhe e colocando então Ele. Já parou para pensar? Que quando Deus faz o homem, a gente vai ver depois que Deus faz o homem do barro e ali ele assopra o fôlego de vida sobre o homem, então ele assopra o seu espírito sobre o homem. Então, nós somos essências do Senhor. E isso é maravilhoso. E mais para frente eu vou falar sobre isso, mas só para deixar um adendo para a gente pensar e refletir, depois vocês assistam uma mensagem que é muito massa, que eu vou colocar lá no grupo depois, mas ele fala assim que, cara, o homem era a luz, certo? O homem, eu não sei te explicar como isso funciona, mas o homem era feito de luz, assim como o Senhor. Lembra que toda a visão de João de Jesus, ele fala que o rosto de Jesus brilha mais que o sol, porque Jesus é luz. E é essa luz da criação. E aí quando Deus se junta ali na sua corte, no seu trono, com ele, o Pai, o Filho e o Espírito, ele fala, façamos o homem a nossa imagem, então façamos o homem a luz que nós somos. E esse rabino, ele dá uma explicação muito massa, cara, que aquilo hora você fala, caraca, Adão e Eva, eles eram luz. Se você assistir Noé, aquele Noé de Hollywood, que ele não é ruim pra caramba, que ele não é noiado. Mas o começo dele, a hora que tá, eu acho, agora eu tô na dúvida, mas eu acho que quando tá mostrando a criação, ele mostra Adão e Eva, 2 seres de luz andando na terra. E ali, esse rabino, ele falou um negócio muito massa, que Adão e Eva, eles eram seres de luz e Adão não via o seu próprio corpo. Ele não via o seu próprio corpo, porque ele era a luz. E quando ele come do fruto que ele peca, a primeira coisa que ele faz, ele vê o seu próprio corpo e sente vergonha. E é interessante que esse cara estava falando que quando fala que Deus o vê e Deus dá pele para eles se cobrirem, diz que no original não em nenhum momento fala que Deus matou um animal para cobri-los. Mas que a pele que Deus dá é essa. Essa é a pele que Deus dá para cobrir Adão e Eva, essa pele que a gente tem, que eles não tinham porque eles eram luz. É como se fosse um troço transparente, assim, né? Ele tinha uma visão só do mundo, não do corpo dele para baixo. Cara, e olha só. E essa pele seca e vira o quê? Vai pro pó, vira semente. Paulo fala que este nosso corpo é apenas uma semente daquilo que seremos na glória. Então você imagina, a semente ela é minúscula e pode ser... Por que ele usa o grão de mostarda? Porque a semente da mostarda ela é minúscula e ela vira uma árvore gigante perto do tamanho do seu grão. Então é como se esse nosso corpo fosse apenas uma semente, essa carne que deu para revestir a luz que nós somos. E a gente só vai descobrir ela de novo na glória. Lembra que Paulo fala assim, que o corpo, como que ele fala, mas que o corpo celestial, que o corpo glorificado, ele é maravilhoso. Cara, então, isso é incrível. Os cuidados de Deus, cara, os detalhes. E aí, quando ele fala lá de Moisés, quando Moisés está na presença do Senhor, seu rosto vira luz, é como se a carne, se a massa, falasse, agora acho que chegou o tempo de eu voltar a ser luz.
Aí Moisés tinha que descer lá com o rosto coberto e depois de passar um tempo distante do Senhor, voltava a ser carne. Quando Jesus é transfigurado no monte, que ele vai ali conversar com... Aí na paz, Rose, já estou finalizando também, que eu me empolgo, não paro de falar. Mas o Senhor, ali ele se transfigurou também, ali ele também virou luz diante dos discípulos, e os discípulos ficaram maravilhados ao ponto de falar, cara, isso é o máximo que a gente vai conseguir. Vamos aqui criar um templo, uma tenda, porque isso é maravilhoso. Então precisamos prestar atenção nos detalhes e nos apaixonar por tudo que Deus faz, por tudo que Deus fez e por tudo que Ele ainda vai fazer. E as coisas que Ele ainda vai nos trazer. E tudo que Deus faz é muito bom. Muito bom. Fechou? Fechou. Isso aqui, velho, é coisa de dias. Não é nem de horas. É de dias discutindo e pensando e tentando entender e buscando. Cara, é maravilhoso. Vamos orar então para a gente encerrar? Pode orar, Diego, por favor? Sim, Amém. oremos. Senhor nosso Deus, ó Pai amado, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia, ó Pai, que o Senhor nos concede, ó Pai. Agradecemos por mais este ano que se inicia, ó Pai, que este ano não seja apenas, ó Pai, um ano novo em calendário, e sim que seja uma renovação em nossas vidas, ó Pai. Transforma o nosso ser, transforma a nossa mente. Diz-nos, ó Pai, aquilo que o Senhor quer dizer com as tuas escrituras, ó Pai. Dê-nos, através do seu Santo Espírito, a compreensão daquilo que o Senhor quer nos dizer. Fortaleça-nos, ó Pai, para que nós estejamos sempre com essa ideia, ó Pai, de buscar a Ti, buscar a Tua palavra cada vez mais, ó Pai. Usa-nos também, ó Pai, como ferramentas, ó Pai, para que o Seu nome seja louvado, para que o Seu nome seja glorificado, para que possamos levar a Tua palavra, levar o Evangelho àqueles que não tiveram ainda a oportunidade, ó Pai, de ouvir falar de Ti. Não apenas ouvir falar de Ti, mas conhecê-lo verdadeiramente, ó Pai. Que nós possamos, através das nossas vidas, daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, ó Pai, sermos luz, sermos diferentes aos olhos dos outros, ó Pai. E que isso faça buscá-lo. Paizinho, queremos agradecer a Ti, ó Pai, pela vida. E queremos pedir, ó Pai, perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Porque às vezes passamos por dificuldades, ó Pai. E muitas vezes reclamamos de situações que não nos agradam. E esquecemos, ó Pai, que o Senhor um dia mandou o seu Filho para sofrer e morrer na cruz, ó Pai, por nós, para lavar os nossos pecados, ó Pai. Por isso nós somos gratos a Ti, ó Pai. Perdoa-nos com a sua infinita bondade e misericórdia, ó Pai. Esteja sempre conosco, guiando os nossos caminhos, nas atividades do dia a dia, aquilo que nós formos fazer, que tudo tenha o Senhor à frente, ó Pai.
para que não pequemos contra Ti, Senhor. Paizinho, queremos pedir por aqueles que estão passando por alguma dificuldade, seja financeira, seja questão de saúde, que o Senhor esteja derramando as suas bênçãos sobre as vidas deles, ó Pai, dando todo o entendimento da situação e provendo também para eles, ó Pai. Esteja curando, ó Pai, se assim for da Tua vontade, Senhor. Esteja fortalecendo os familiares também, ó Pai. Que nós possamos extrair das situações, ó Pai, o entendimento que o Senhor quer nos passar, ó Pai. Paizinho, queremos pedir pelos nossos governantes que o Senhor esteja com todos eles, ó Pai. Esteja preparando pessoas também para ajudar, ó Pai, nessa missão de governar as nossas cidades, nosso país, ó Pai. Esteja de alguma forma, ó Pai, sobre a vida deles, para que eles possam, Pai, realmente fazer aquilo que é da Tua vontade, Senhor. Paizinho, queremos pedir pelos povos que estão passando por guerras, ó Pai, neste momento, por todo Israel, ó Pai, por aqueles que também moram na faixa de Gaza, pelas crianças, os idosos, ó Pai, que estão sofrendo com essa guerra, com esta luta, que o Senhor seja sobre eles, ó Pai. Enfim, sobre todos os outros povos que também estão, de alguma forma, ó Pai, em guerra, como nós lemos aqui na Bíblia, ó Pai, que ao homem foi dado o domínio sobre todas as coisas, ó Pai, mas não sobre ao homem. E muitos, quando querem, fazem guerra para mostrar esse domínio que não foi nos permitido, ó Pai. Somente o Senhor domine sobre nós, ó Pai. Esteja com todos eles, ó Pai. Esteja conosco também no dia de hoje, nesta semana, ó Pai, que se iniciou neste ano, ó Pai. Que se não for para viver aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai, de nada tem valia. Apenas a Ti, ó Pai. Apenas o Seu nome seja glorificado. Apenas o Seu nome seja honrado, ó Pai, e louvado, ó Pai. Esta é a oração, ó Pai, que nós fazemos. Nós oramos e agradecemos em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. E assim a gente finaliza mais um estudo. Cara, que maravilhoso é aprender sobre Deus, sobre a sua criação, sobre o seu cuidado, nos detalhes. Deus é maravilhoso. Que Deus possa te abençoar e que você tenha cada vez mais sede da palavra de Deus.